bem, vamos fazer uma oração, curva a sua cabeça, sentados mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, em nosso segundo culto, Senhor, já estivemos aqui orando, buscando a Tua presença, e neste momento, Senhor, nós estamos aqui na hora da Tua palavra, Senhor. Pai, nós pedimos a revelação do Teu Espírito para as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é uma escravidão física, uma escravidão muitas vezes mental, espiritual. E a Tua palavra é a única força neste mundo que pode quebrar, Senhor, essas cadeias. Então traz a Tua verdade para nós. Não é a verdade do mundo, não é a verdade dos homens, não é a nossa verdade, mas é a Tua verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Traga a revelação, traga a direção do Teu Espírito para as nossas vidas, nos dirija neste momento, Pai, que cada pessoa receba a porção da Tua palavra, e que o Senhor fale com cada um, conforme a necessidade de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Pai, venha quebrar toda barreira, impedimentos, bloqueios humanos, carnais, diabólicos, que não têm autoridade nesse ambiente, que somente o Teu Espírito Santo haja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, vencendo o vitimismo com Jó. Jó capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 3, depois iremos ler do 13 a 22, é uma leitura um pouquinho longa, mas fiquem atentos, a leitura também está na nossa tela aqui. Diz assim, ó: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Agora o versículo 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo, e mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio no deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Amém? Irmãos, nós temos aqui a história de Jó, uma das histórias bíblicas muito conhecidas. Essa história, ela fala de dor e sofrimento, de muito sofrimento. Os historiadores dizem que Jó viveu numa época anterior mesmo a Abraão. Pelos
pelos inimigos que atacaram os seus rebanhos, já dá os termos usados, caldeus, sabeus, já dá para ter uma ideia que era uma coisa muito antiga. Então, quando falamos de Jó, falamos de um homem que não fazia parte de uma religião organizada, de uma instituição religiosa, de um grupo. Jó mantinha o seu relacionamento pessoal com Deus. Fala amém. Ele tinha um relacionamento com Deus, assim como Abraão também foi chamado por Deus e desenvolveu um relacionamento, né, com Deus. Ele e Deus, não tinha mais ninguém. Assim também era Jó. Dizem também que o livro bíblico mais antigo escrito é o livro de Jó. Mesmo que o Gênesis conte da criação em diante, né, da criação da terra, dos mundos, dos homens, enfim. Mas quem escreveu foi Moisés, né? Ele escreveu pela inspiração de Deus, trazendo as revelações desde o começo. Mas o livro escrito mais antigo, que data mais antigo, quando foi escrito, é o livro de Jó. Então, irmãos, conta uma história pesada, uma história difícil, né? De todas as histórias bíblicas sobre perdas e sofrimento, com certeza, a história de Jó é a mais forte de todas. Leem vocês. De todas as histórias bíblicas, não ficou legal. Você está parecendo uma torre de Babel, gente. Cada um numa língua diferente, embolou tudo. Vamos lá de novo? De todas as histórias bíblicas sobre perdas e sofrimento, com certeza a história de Jó é a mais forte de todas. Nenhuma história bíblica sobre perdas e sofrimento se iguala à história de Jó. Pode ter certeza disso. Em toda a Bíblia, muitos irmãos já leram a Bíblia toda e sabem. Muitas histórias, a Bíblia relata histórias de grandes conquistas e também de grandes perdas. Mas nenhuma se compara a Jó, principalmente porque foi uma em cima da outra, né? Jó recebe uma notícia que os seus rebanhos foram atacados, né? E os seus empregados foram mortos, levou tudo, só sobrou um cara para dar notícia. Está terminando de falar um, chega o outro, fala dos outros rebanhos de camelos, né? E também a mesma coisa. Depois chega também mais um outro grupo de pastores que foram atacados, e conta também que estava um grupo de pastores, eles tinham 7.000 ovelhas. Hoje em dia isso já é um número grande, mas naquela época ele é o homem mais rico do Oriente. Quando fala do Oriente, você divide a metade do mundo em duas. Você divide o mundo no meio, Oriente e Ocidente. Naquela época Jó era o homem mais rico do Oriente, porque as riquezas eram proporcionais à época, né? Hoje há um acúmulo maior de riqueza, mas naquela época era muita coisa. Ele tinha 7.000 ovelhas, só ovelhas. E deu o quê? Raios e matou as ovelhas e os pastores. Quem jogou essas coisas nele? Quem foi? Quem foi? Não. Foi Satanás. Deus autorizou, mas quem jogou foi o diabo. A história fala sobre isso, né? E então ele foi impactado. E por último, e a pior notícia de todas, é que seus filhos estavam reunidos, os filhos dele, pela história bíblica, dá a entender que amavam festas, né? Faziam festas, cada vez um na casa do outro, e faziam um rodízio, né? Na casa de todo mundo, para voltar para a primeira casa, eram grandes banquetes, grandes festas. E olha, irmãos, eu estava fazendo a leitura, estudando, lendo bastante sobre isso, me chamou uma atenção uma coisa, porque a gente sempre vê, a Bíblia fala que Jó, toda vez que os seus filhos se reuniam, Jó, depois, ele ia fazer um sacrifício a Deus em favor da sua família. Então imagino eu que a família de Jó devia fazer algumas coisas esquisitas, que havia uma preocupação de Deus, de Jó, em sacrificar a Deus para perdoar, para abençoar a sua família. Acho que as festas eram meio problemáticas, não sei exatamente, não dá detalhes, mas havia uma preocupação de Jó quanto a isso. E naquele dia eles estavam reunidos na casa do filho mais velho, e veio um vento e derrubou a casa inteira, com todos os filhos dele, e morreram todos. Que tragédia, irmãos.
perda de um filho é uma tragédia. A perda de 10 filhos, todos os filhos, não sobrou nenhum para consolar. Como se diz, só ficou ele e a velha. Ele, o velho e ela velha. Só os dois. Mas a Bíblia diz, irmãos, que mesmo com essas situações, Jó não se rebelou e nem pecou contra Deus. Então, irmãos, primeira coisa, Jó viveu uma perda muito grande, mas não murmurou. Digam vocês? Jó viveu uma perda muito grande, mas não murmurou. Irmãos, aqui no texto eu não coloquei uma referência bíblica aí, porque está 1:22, né? Mas eu quero ler um pouquinho antes. Diz assim, ó, que é o texto que a gente leu anteriormente, eu já está junto, né? Diz assim, a partir do verso 20. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. É importante lembrar que isso era um hábito dos antigos. Quando eles passavam por uma tristeza, uma dor, uma revolta, uma injúria, enfim, qualquer coisa, quando falava rasgou as vestes, não é que eles rasgou a veste e ficou pelado, pulando. Não, mano. Rasgar as vestes, geralmente eles rasgavam assim, né? Rasgavam, era uma maneira de expressar. Raspavam a cabeça, às vezes sentavam no chão, jogavam terra ou cinza na cabeça. Era uma maneira de dizer que eles estavam sofrendo, tá? Era a maneira que eles tinham antigamente. E diz assim, ó, depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Então Jó viveu uma perda muito grande, mas mesmo assim ele não murmurou. Irmãos, o que Jó fez aqui foi uma coisa muito difícil. Quando ele recebeu a notícia, a reação dele, em sinal de tristeza, foi rasgar suas vestes, rapar a cabeça. Ele se ajoelhou, adorou a Deus e fez uma declaração, irmãos, muito poderosa. Ele diz assim, ó: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. Tem gente que passa a vida inteira e não aprende isso aqui. Ele declarou isso. O Senhor deu, o Senhor tirou. Foi Ele que deu. Ele quis levar. E ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esta pequena oração, eu acredito que Jó deve ter orado mais, falado mais, mas a Bíblia não vai dar tantos detalhes assim, né? Mas fala de uma forma resumida, mas mostra que Jó não murmurou. A Bíblia diz que ele não pecou, nem pôs a culpa em quem? Em Deus. Tá? Irmãos, só que depois disso acontecer, com a família de Jó, com os bens de Jó, veio um outro problema que atacou a vida dele. Veio uma enfermidade, ainda não diz exatamente o nome, mas diz que era algo terrível que veio sobre o corpo dele, né? Aqui diz: Jó teve uma enfermidade do alto da cabeça até a planta dos pés, mas também não murmurou. Fala amém. Leiam vocês. Vamos ler o capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: e a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Fala amém. Amém. Irmãos, a gente tem que reconhecer a força de Jó, a fé de Jó, que é muito forte mesmo. Porque além das perdas que eram grandes,
Agora ele tem uma enfermidade. Irmão, é da cabeça, com feridas, com coceira, da cabeça até os pés. Ela disse que ele sentava no chão e se coçava com um caco de telha. De tanto que dava, quer dizer, imagine você vivendo uma dor de perda muito grande. Eu não sei quanto tempo isso levou, não foi automático, né? Não foi na mesma hora que ele recebeu a notícia, ficou doente, levou um tempinho, né? Mas ele ainda estava naquele luto, naquela dor do sofrimento. E aí vem essa enfermidade. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando você está com alguma coisa na sua mente, muito forte, como uma perda, um luto, como ele estava, a sua mente fica rodando aquilo na sua cabeça, sim ou não? Fica rodando isso na sua mente, e a hora não passa, você não consegue concentrar em nada, né? E agora, ele não podia nem, vou usar um termo aqui, se distrair fazendo alguma coisa, porque quando você está correndo para cá, correndo para lá, você tem que distrair a cabeça, não é isso? Ele ficou doente de uma forma que ele não conseguia nem ele fazer nada, ele ficava o tempo todo sentado, se coçando. Imagine como é que estava a angústia no coração de Jó, como estava a pressão, né? Tem gente que de vez em quando fala assim, eu estou sofrendo igual o Jó. Pelo amor de Deus, não fala uma bobagem dessa não, pelo amor de Deus. Não desejo isso nem para o meu pior inimigo, né? Como diz por aí. Irmãos, a perda de Jó é uma perda muito grande, a perda de bens. Irmãos, pobre quando perde alguma coisa já não tem muita coisa. Mas ele é um cara muito rico, irmãos, muitas posses, muitas coisas. Então, quem perde e tem pouco, sente, claro, mas quem tem muito, quando perde, o impacto é muito maior, gente. Eu quero que vocês entendam isso, né? Aí tudo perde os seus filhos, né? Perdeu todos os filhos. Agora ele está numa enfermidade terrível, uma enfermidade que atormenta dia e noite, aquilo coça. Não dá para você dormir direito. Eu não consegui dormir um pouquinho para descansar a cabeça, para esquecer da minha dor, mas não. Ele estava numa situação muito difícil. Mas mesmo assim, quando a sua esposa chega e fala para Deus, para Jó, fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Dois conselhos perturbados, né? Um, amaldiçoa a Deus, o outro, morra logo. Por que seus filhos morreram? Você não morreu, será que por quê? Morre logo. Está sofrendo demais, vai ser melhor para você. Na outra versão, ele diz assim, mulher, você fala como uma louca. Nessa versão na linguagem de hoje não usa esse termo, mas fala, mulher, você fala como uma louca, né? E ele fala aqui, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Né? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Então isso aconteceu, não sabemos exatamente quanto tempo isso durou entre a primeira situação da família, os seus bens, e também quando ele ficou enfermo, e quanto tempo passou até que a história passa para um outro estilo. A Bíblia diz que Jó tinha muitos conhecidos, muitos amigos, mas naquele momento ninguém apareceu, a não ser 3 homens, 3 amigos de Jó, que a Bíblia diz que vieram para consolá-lo. E a Bíblia diz que eles vieram e quando viram a situação de Jó, quando eles chegaram, eles não conseguiram reconhecer Jó. Olhando Jó, não conseguiram reconhecer. Ele estava meio desfigurado, irmãos, não só pela tristeza, pela dor, mas também pela sua enfermidade. Eles olharam para Jó, a gente imagina que Jó deveria ser um homem muito bem vestido, vistoso, muito arrumado, ele era um negociante, um homem muito rico. Agora ele está literalmente em pó, que ele vivia sentado no chão, se coçando com um caco de telha, todo doente, devia estar praticamente um mendigo. Não é que ele não tinha nada, ele ainda tinha uma casa onde ele morava, estava lá ainda, ele tinha alguns empregados naquele ambiente. Quando fala que ele perdeu tudo, ele não perdeu tudo. Fala de algumas coisas, ele perdeu muitas coisas, principalmente os filhos. Perdeu a saúde, ele tinha ainda algumas posses, tinha a sua casa onde ele morava, tinha um grupo que trabalhava com ele, enfim, mas não era isso que era importante para ele. Mas a condição, a precariedade que Jó estava era muito grande. Quando seus amigos chegaram, olharam, não conseguiam nem reconhecê-lo.
Esse Jó nem conseguia reconhecer. Mas ele mantinha a sua fé ainda firme. Fala amém? A Bíblia diz que os seus amigos chegaram e não conseguiram falar nada com ele. Ficaram lá 7 dias sentados com ele, sem dizer uma palavra, porque não sabiam o que dizer para Jó. Já passou por isso? Você chegar num lugar de dor, de sofrimento, e você querer ajudar outra pessoa, você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer. É geralmente por isso que as pessoas fogem de enterro, de velório. Sabia? Aí a pessoa vira para a gente e fala assim: eu não gosto de ir velório. Eu falo: eu amo, nossa, eu sonho com velório. Não, ninguém gosta de velório. Pastor, eu não fico com gosto de velório. E eu gosto? Não. Quem gosta de velório é dono da funerária. Não é? É dono da funerária. Tem mais alguém que gosta de velório? Não, ninguém gosta de velório. Mas faz parte da vida, precisa, não é? Então, irmãos, era uma situação tão difícil, era uma perda tão grande, bens, saúde, filhos, era um combo, estava tudo junto. Eles ficaram 7 dias lá e não conseguiam falar nada, ficaram ali dizendo: a gente está aqui, está junto, e até aí está tudo bem. Só que, irmãos, com o passar do tempo e com a dor, enfim, aí, irmãos, os amigos de Jó começam a falar com ele, né? E o problema é que às vezes, irmão, a gente tenta falar algo, ou explicar algo, ou achar uma razão para alguma coisa, a gente não sabe. Às vezes a gente fala besteira e fala bobagem. Às vezes a gente reclama: puxa vida, eu passei um momento difícil, não tive muita gente perto de mim. Eu vou dizer para você, às vezes é melhor não ter. Há uma confusão de informação. Quem já perdeu uma pessoa da família sabe, eu já perdi algumas. Meu pai, perdi um sobrinho muito novo ainda, perdi um primo muito jovem, enfim, já tive perdas da minha família. Cada um vem e fala um negócio diferente, não é isso? Quem você vai ouvir? Qual é a razão? Qual é o motivo? É complicado, irmão, estou falando para vocês, né? Enquanto eles estavam ali calados, dizendo assim: a gente está com você aqui, né? Estava indo bem. Aí eles começaram a falar. E no argumento deles, irmãos, eles começaram a mexer com Jó, provocar Jó, dando a entender que o que estava acontecendo ali era culpa de Jó, porque ele havia pecado. E aí, nesse momento, irmãos, Jó ouviu aquelas coisas, ele começou a sair daquele processo que ele estava, né, de dor somente, né, mas mesmo assim ainda entendendo que Deus tem propósito para tudo. E em razão do que estava acontecendo naquela conversa, ele começou a tentar se defender. E aí a coisa começou a ficar complicada para Jó, né? Com o passar do tempo, Jó deixou de ser vítima e passou a ser vitimista. O que isso quer dizer, pastor? Né? Deixou de ser vítima. Algo aconteceu com ele. Ele foi a vítima. Foi ele que perdeu. Sim ou não? Ele era a vítima. Só que ele deixou de ser vítima e agora ele passou a ser vitimista. Vou explicar para vocês. Eu fui buscar a definição, já sabia, mas é bom uma definição escrita, né, para a gente poder entender melhor. Põe para mim aí. Vitimismo, né? Tá aí, obrigado. É o comportamento de se colocar como vítima, de forma exagerada ou injustificada, para obter atenção e compaixão dos outros. É uma postura que envolve não assumir responsabilidade pelas próprias ações e escolhas, buscando terceirizar a culpa por dificuldades ou insucessos. Então, ser vítima é alguma coisa que está fora do seu controle. O vitimista, de certa forma, ele começa a usar a dor que ele está para se tornar um meio de vida. Ele pega aquela dor e ele vai transformar aquilo no meio de vida, para que as pessoas o amem mais, para que as pessoas tenham compaixão, para que as pessoas se solidarizem com ele. Irmãos, ser vítima
Ninguém tem controle sobre isso. Fulano foi vítima, um acidente, um problema, alguém da família que perdeu, aconteceu, sei lá, uma calúnia, aconteceu um problema. Eu fui vítima. Eu não tenho controle sobre isso. Mas entre ser vítima e ser vitimista, o vitimista tem controle sobre a sua situação. A pessoa pega aquele sofrimento e transforma num meio de vida. E vai usar aquilo para justificar outras coisas, para poder justificar e tentar se explicar. E aí Jó começa a se complicar. Porque quando a gente leu aqui, o que Jó faz? Quando ele recebe a notícia das perdas, ele fala: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: eu vim nu do ventre da minha mãe e voltarei para a terra, né? Vou morrer nu. Ele entendia isso, ele estava consciente, não é? Depois, quando ele fica doente, a mulher fala para ele amaldiçoar a Deus, enfim, né? Ele fala: não, de forma nenhuma, né? A gente só quer receber coisas boas de Deus. Se Deus quiser nos dar coisas que não são boas, eu vou aceitar também. Se eu aceitei as coisas boas, não vou aceitar as outras agora, e ele também não pecou. Só que agora, ele começa a caminhar para uma situação dizendo o seguinte: o que acontece comigo é culpa de Deus. Ele vai partir para isso. Quando os amigos o pressionam e falam que ele falhou, há erro nos amigos? Claro que há, irmãos. Ninguém está dizendo, a Bíblia também fala que os amigos falaram algumas coisas que Deus não mandou falar. No final, Deus fala para os amigos de Jó: vocês foram lá e não falaram o que eu mandei vocês falar. Mas naquele momento, os amigos de Jó se tornaram também o terceiro problema dele. O primeiro problema foram as perdas, o segundo foi a doença. Mas o pior problema foram os amigos e as suas conversas. Porque agora eles mexem com o ego de Jó, eles mexem com a autojustiça de Jó, eles mexem com o interior de Jó de uma forma que Jó se rebela. É um texto de quando você lê o livro de Jó, ele vai até uma certa parte, Jó está maravilhoso, e depois ele começa a ficar amargurado, ele começa a ficar revoltado, e cada coisa que os amigos falam, ele se defende, e a sua defesa é uma defesa de acusação, né? E agora ele se torna um vitimista. Ele quer falar da sua dor, ele quer falar do seu sofrimento, ele quer que as pessoas prestem atenção nele. Naquele momento, os caras já estavam lá há vários dias. Vamos ler o texto, diz assim, ó, que eu falei para você, a gente ia ler aqui. Jó capítulo 3, versículos de 1 a 3, depois o 11, depois o 12 e o 16. Diz assim, ó: finalmente Jó quebrou o silêncio. Jó quebrou o quê? Silêncio. Isso é importante, irmãos. Quebrou o silêncio, quer dizer, ele ouviu e ficou calado. Estava tudo ótimo. Vai aí uma primeira dica para você: fica calado com algumas situações, que é muito melhor. Se você estiver chateado, se você estiver nervoso, se você estiver ferido, magoado, quanto mais recente for, mais calado você tem que ficar. E eu vou dar um conselho: depende de quem quiser falar com você, é melhor você nem falar. Fique esperto. Depende de quem quiser ir falar com você, ou te visitar. Não, por enquanto não estou recebendo visita. Ai, posso ser mal educado? Não, é melhor, irmãos. Que tem gente que eles chegam onde a gente sai. Tem gente que tem uma natureza, irmãos, de reclamação, de murmuração, de acusação, né? Tem gente que acha que tem resposta para tudo no mundo. Para tudo ele tem que dar uma explicação. Eu não sei. A gente vai orar a Deus vai dar uma palavra, mas eu não sei o que está falando. A pessoa não sabe dizer que não sabe, é um sabichão, sabe tudo. E aí ele vai achar o motivo pelo qual você está sofrendo, e enfim. Irmão, tem coisa que é inexplicável, foi o que aconteceu com Jó. Vocês sabem que na história havia os bastidores do mundo espiritual. Jó sabia? Sabia? Não.
Os seus amigos sabiam qual foi a conversa de Satanás e Deus? Jó ou seus amigos sabiam, ou qualquer outra pessoa, quais eram os planos que Deus tinha para Jó no futuro? Esse é o problema. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus está planejando, o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente não está vendo. Então, irmãos, primeiro conselho, talvez o mais importante dessa palavra: aprenda a ficar calado. Você não quer falar, irmãos? Tem hora que precisa falar. Irmãos, meu conselho: você quer falar, fala com Deus. Eu preciso falar, eu preciso desabafar. Então vai lá diante do Senhor, chora, grita, esperneia, fala com Deus. Melhor coisa que você pode fazer. Porque nem toda conversa, nem toda visita, nem todo amigo vai te ajudar. Tá bom? Não estou querendo botar fogo no parquinho não, gente, mas é que tem coisa que tem que ficar esperto, tá? Pastor, você está dizendo que Jó não sofreu? Sofreu, irmãos, claro, ninguém está tirando aqui o sofrimento de Jó. Só que agora Jó vai começar a fazer ao contrário de tudo que ele fez no começo. Agora que a coisa estava acalmando, já tinha passado um tempinho, estava começando a melhorar, agora Jó vira e vai fazer exatamente aquilo que ele não tinha feito no começo. Que era até na hora do impacto, era até talvez mais compreensível que ele fizesse naquele momento. Mas agora ele começa a mudar, né? Então, ele diz assim, vamos lá. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, versículo 3: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? É Jó falando, tá, gente? Agora o versículo 12: por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Versículo 16: se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Palavras pesadas, sim ou não? Viu como mudou? Agora, irmãos, ele deixou de ser a vítima, porque o foco no começo era no problema. Ele era vítima de uma série de situações ruins, péssimas. Só que agora o foco ele volta para ele mesmo. Porque eu não morri, porque minha mãe me deu para amamentar, porque minha mãe não abortou, por que eu nasci? Você percebe que o foco não é mais o problema lá, a dor, a família, os bens. O jogo agora é com ele. Esse é o problema do vitimista. Ele quer chamar a atenção para quem? Para ele. Ele. Não é o que aconteceu, mas é ele é a vítima, né? Então você percebe que ele mudou o plano aqui. E se você for lendo os textos, irmãos, é muita coisa, tá? Vamos lá, continuando aqui. O vitimista não aceita conselho, não quer ser consolado, ele quer continuar a falar do seu sofrimento. Leiam vocês. Irmãos, os amigos de Jó, em algum momento, dizem: Jó, ora, Jó, fala com Deus. Eles não falaram só bobagem, eles falaram algumas bobagens, claro. Mas ele fala: Jó, ora, conversa com Deus. Mas nesse momento, Jó não está interessado em orar. Ele vai falar da sua dor, do seu sofrimento, e ele não aceita conselho. Porque independente do que as pessoas falem, ele não quer ouvir aquilo, porque o conselho, o consolo, vai tirar o foco da dor e buscar uma solução, uma resposta. Nesse momento ele não quer saber. Ele só quer que as pessoas olhem para ele e digam: como sofreu Jó, coitado de Jó. Puxa, Jó passou pelo que ninguém passou. Jó
o seu sofrimento é muito grande. Nesse momento ele assume a posição do vitimista. Como eu disse a vocês, a palavra é parecida, vem a mesma raiz de palavra, mas a vítima é alguma coisa que aconteceu com você, é real, é verdadeiro, dói, é sofrimento, claro. Mas o vitimista, ele pega aquilo e passa a transformar isso no meio de vida. O foco é ele é o vitimista. Eu sou coitado, eu sou o culpado, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E se o vitimista que se culpa, tudo é por causa dele, eu não presto, não vale nada. E tem o vitimista também, que ele joga a culpa nos outros. Eu não merecia isso, a culpa de fulano, de Beltrano, de Deus, de todo mundo, ele joga a culpa no outro. Mas sempre o foco é ele. E ele não quer que alguém ajude, ele não quer ouvir um conselho para sair daquilo, porque ele precisa desta dor, desse problema, para que as pessoas continuem dando atenção para ele. Cuidado para você não ser um vitimista, e cuidado para você não alimentar um vitimista. Como assim alimentar um vitimista? Você vai lá e a pessoa está se lamuriando, lamentando de coisas já passadas ou resolvidas, né? Tem gente que está reclamando de coisa que aconteceu há 30 anos, já casou, já teve filho, já trabalhou, já aposentou, e a pessoa está contando aquela história, não sei não. Toda vez que vai encontrar com alguém, ela tem que contar aquela história triste. Isso é ser um vitimista. Ele não tem, ele pode até ter tido alguma vitória, alguma conquista, mas ele tem que contar a dor para que as pessoas digam, olha como ele sofreu, olha como ela sofreu. Irmãos, contar um testemunho, contar uma história é bom, mostra de onde a gente saiu, onde a gente chegou, mas o foco não é a dor, o foco é aonde eu cheguei. A dor me levou a algum lugar, a dor me levou a ser uma pessoa mais forte, a dor me levou a ser uma pessoa vencedora, eu saí dessa, hoje eu estou bem, fala amém. Isso é lindo, só testemunho, isso é ótimo. O problema é que tem gente que faz 30 anos que está contando a dor, e quando você vive preso à dor, você nunca vence. Se você for um vitimista, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você se apega à dor. A dor, irmãos, ela é uma lição dura, difícil, mas se você tira lições dali, levanta a cabeça e fala, vou fazer melhor, vou seguir um outro caminho, aprendi a lição, e você sai mais forte, ela torna você uma pessoa vencedora. A dor, quando absorvida da forma correta, ela vai te impulsionar, vai jogar você para cima, vai empurrar você. Mas se você agarrar e falar, você é minha, vem aqui meu amor. Gente que é casado com o sofrimento. Aí pastor, se eu for sua barra, é verdade. Ele é ou ela é um só com o sofrimento. É casado, é um só. Tudo tem o sofrimento. Irmãos, em nome de Jesus, para com isso. Em nome de Jesus, se liberte disso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Irmãos, não queira que as pessoas tenham dó, que as pessoas tenham pena de você. Não. Sentimento de piedade. Aí fulano gosta tanto de mim. Será que gosta tanto de você assim? Tem dó de você. Meu Deus, não aguento mal ouvir essa história. Mas fica com dó. Irmãos, presta atenção. Um vitimista normalmente precisa de gente em volta dele. Presta atenção. Mas as pessoas não querem ficar muito tempo perto de um vitimista. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta. As pessoas querem ficar perto de pessoas que vencem. Fala amém. Pessoas vencedoras, pessoas vitoriosas, são as pessoas que atraem as pessoas. Se você é um líder, você quer ser um líder, ou você é um líder e você é vitimista, presta atenção. Você vai ter um ciclo de gente rodando em torno de você, mas as pessoas não vão permanecer. Porque ninguém aguenta isso. Quem é que aguenta esse ambiente? Aí volta tudo de novo. Então, não vai levantar a plaquinha assim. Já ouvi essa história 1425 vezes. E olha que eu sou traumático, geralmente eu sou paciente. Se for um colega, então, para te ouvir,
né? Você vai conseguir alguns melancólicos para te ouvir, mas nem o melancólico vai aguentar você muito tempo. Verdade, de verdade, irmãos. Porque ninguém quer ficar ao lado de alguém que só conta tristeza e derrota. Eu não estou dizendo que você não possa sofrer a sua dor, a sua perda. Não, não é isso. Irmãos, o luto, presta atenção, o luto é necessário. Quem foge do luto, em algum momento, vai ter que encarar o luto de novo. Vai ter problema emocional. Então, todo mundo que trabalha com gente, com mente, com psicologia, fala, você precisa enfrentar o seu luto. Normal, tudo bem. Mas o luto não é para sempre. É uma fase, é um momento. Alguns um pouquinho mais, outros um pouco menos. O problema é quando você transforma isso no seu motivo de vida. A sua conversa toda é baseada nisso. E você precisa ser curado disso em nome de Jesus, ser liberto desse pensamento. Para você poder vencer, para você poder alcançar, para você poder chegar nas suas metas, no propósito de Deus para você, né? Você precisa vencer o sentimento e as atitudes de vitimismo. Senão você não vai conseguir chegar. Tá? Então, irmãos, como eu disse, qualquer um de nós está sujeito a ser vítima de alguma coisa. Mas não podemos ficar apegados a isso. Porque isso não nos deixa subir de nível. Eu conheço algumas pessoas que têm esse sentimento. Inclusive pastores. Que em algum momento tiveram problemas, ou com o trabalho que desenvolviam, ou com a igreja que dirigiram, ou com o povo, ou então com o líder, com o pastor, enfim. Aí a pessoa para no tempo. Tem um chamado, sei lá, vou usar exemplo de pastor, mas isso vale para qualquer coisa, tá? A pessoa tem um chamado, tem um dom, já trabalhou, já produziu para o reino. E teve uma decepção com alguém, com a liderança, sei lá, perdeu alguma coisa. Eu estava numa igreja, aí o pastor me tirou, me botou em outro lugar. Eu estava num lugar legal, me botou num lugar ruim. Bem-vindo ao mundo real. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Você está numa igreja muito boa, você desenvolve um trabalho por anos, aí o seu líder chega e fala, olha, tem um novo desafio para você. Vai para outro lugar. Você larga tudo que você construiu, vai para outro lugar. Né? Enfim, aí esse pastor passa 20 anos, 30 anos, contando as mesmas histórias, nunca mais produz nada, nunca mais faz nada por reino, não ganha mais algo, não faz mais nada. E toda vez que você encontra, onde é que você está? Aí ele vai contar a história de ti. Ou ela vai contar a história de ti. Conhece gente assim? Estou dizendo, para vocês entenderem, irmão, você está sujeito, não estou dizendo que são vocês, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, ministerialmente. Irmãos, e eu comecei a caminhar para isso aqui. Porque é o meu ego. O que é o meu ego? Eu já tinha sido pastor de uma igreja muito grande, com muito crescimento, todo mundo reconhecia o trabalho, falava, comentava, as pessoas queriam ouvir o que eu tinha para contar. Mas um dia, isso saiu, foi tirado isso de mim. Eu fiquei muito chateado, fiquei magoado, claro. Né? E aí, quando as pessoas encontram, como é que você está? O que eu tenho que falar para a pessoa? Contar as histórias tristes. Porque eu fui injustiçado. Porque não sei o que não deu certo. Porque eu fazia uma coisa, fazia outra. E você fica contando para o Senhor, meu Deus. O que mudou para mim? Nada. Me ajudou a melhorar? Não. Eu só revivi um momento de dor que não acrescentou nada para mim. E eu fiquei um tempo assim, não foram muitos anos. Graças a Deus, Deus é bom e misericordioso, que eu acordei para isso. Mas em algum momento eu me tornei um vitimista. Eu queria que as pessoas solidarizassem comigo, tivessem dó de mim, falar, nossa, às vezes a pessoa olha você assim num momento de dificuldade, que você não está num momento legal, no auge, mas você quer dizer, olha, eu já tive um auge, eu já tive bem uma época, eu não sou essa porcaria que eu estou hoje, eu não sou esse pastor sem igreja, esse pastor sem rebanho, eu já cuidei de muita gente, vocês entenderam? Então, você quer falar, mas tiraram isso de mim, roubaram isso de mim. Enquanto eu vivia assim, irmãos, eu não dei certo ministerialmente. Eu não avancei. A minha vida tem um buraco ministerial assim, de alguns anos.
Mas Deus, presta atenção, Deus me levou para uma dor muito grande, e o próprio Deus me curou. Fala amém, irmãos? Amém. Quando Deus me curou, eu parei com essa conversa, e as portas começaram a abrir de novo para mim, e hoje eu sou o líder de vocês. Vocês entenderam? Eu estou falando de é muito difícil você perder coisas. Não quero dizer isso para ninguém. Mas como é que você lida com a dor da perda? Pessoas que você apostou, pessoas que você ajudou e se perdem ou morrem, enfim. É difícil demais. Ninguém está dizendo que você não pode sofrer. Não. O que você não pode é transformar isso num meio de vida para você. Viva a dor, viva o luto, mas não é para sempre. Saia dessa, deixe de ser um vitimista e transforme isso numa oportunidade para você crescer. Você vai ajudar outras pessoas a passar por isso e vencer. Fala amém. Você já teve experiência. Eu já tive assim. Eu já fiquei assim, mas você vai sair dessa, Deus vai te abençoar, vai acontecer assim, assim, assim. Não estou dizendo que você nunca possa contar as histórias tristes do seu passado, mas não conte para que a pessoa tenha dó de você. Conte para dizer o seguinte: olha, eu já estive lá no fundo do poço, mas Deus me levantou de novo e você vai levantar também. Amém? Porque o vitimista, ele está no fundo do poço, ele está agarrando gente para descer para o fundo do poço com ele. Porque ele quer ter companhia. Ele precisa de gente para ouvir. O vitimista precisa de público. E geralmente ele não vai ter público. Por quê? Ele começa a ter gente e depois as pessoas vão enjoando. Ninguém aguenta, não é chato. Você pensa assim, vou conversar com o fulano. Ai meu Deus, eu vi aquelas histórias tudo de novo. Já passaram por isso? Irmãos, principalmente um líder. Um líder vitimista é um líder que roda a sua liderança o tempo todo, roda as pessoas perto dele. Quando eu falo roda, vai mudando, não fica ninguém, não permanece. Não permanece. Por quê, irmãos? Porque as pessoas precisam de histórias que inspiram e não que derrotem você. Pessoas que inspiram. Você pode ter passado pela dor, todos nós já passamos, mas você venceu, você saiu daquela dor e agora você cresceu, você avançou. A pessoa vai querer te ouvir e falar: poxa, ele passou por uma dor, ele venceu, eu vou vencer também. Agora quem é que fala assim: nossa, ele está sofrendo, eu estou sofrendo também, ele não saiu do sofrimento, eu vou continuar minha vida inteira sofrendo. Quem é que está perto de ouvir isso? Ninguém. Não é não falar no assunto. O problema é transformar o assunto o tempo todo sem ter uma direção, sem ter uma solução. E meu conselho, por experiência própria, por convivência com muita gente, durante todos esses anos que eu estou na igreja, em nome de Jesus, saia. Se você está vivendo essa condição, saia dessa condição, levante a cabeça, que Deus tem um propósito para a sua vida e você está perdendo o seu tempo nesse buraco. Sai do buraco em nome de Jesus, tá? Então, irmãos, enquanto você for vítima, Deus pode usar alguém para restaurá-lo, ou Ele mesmo fazer justiça. Quer dizer, enquanto você for o que? A vítima, não o vitimista. Quando você for a vítima, você foi alvo de alguma coisa que estava fora do seu controle. Se você for buscar a Deus, Deus pode mudar essa situação, te ajudar a vencer isso, tá? Ou Ele vai usar alguém para te ajudar, ou Ele vai fazer justiça, Ele mesmo, tá? Vamos ver então Jó 5:17 e os versículos 24 a 27, diz assim, feliz é aquele a quem Deus corrige. Leiam só vocês esse pedacinho. Feliz é aquele a quem Deus corrige. De novo. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Muito bem. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Leiam vocês esse pedacinho? Ele machuca, mas as suas mãos curam. Leiam vocês? Ele machuca, mas as suas mãos curam. Entenda isso. 24. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos,
e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. 27. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Então aqui ele está recebendo um conselho. Alguém tentando restaurar. Então vamos ler de novo. Ele está dizendo, feliz é aquele a quem Deus corrige. Eu não recebi correção nenhuma. Irmãos, provavelmente você está fora. Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então quando Deus nos corrige, devemos ficar gratos, porque Ele está tentando nos colocar de volta no caminho. Fala amém. Então ele diz assim, por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. 18. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Então isso é a explicação de um dos amigos de Jó, conversando com ele. Diz assim, ó, aí o amigo fala de um futuro melhor para ele. Pronto. Se foi Deus que fez isso, aceite e aprenda com isso. Tá? Aí ele dá um conselho para ele, declarando, se ele obedecer a Deus, se ele entender que Deus tem propósito, ele vai viver um futuro melhor. Olha o que o amigo está dizendo para ele, ó. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Para quem ele está falando? Para o cara que perdeu tudo. Você acha que Jó tinha paz? Não, mas ele falou, mas na sua casa vai ter paz. Mas era para um cara que não tinha paz, estava aflito. Você vai contar as coisas na sua casa, não vai faltar nada. É o shalom, lembra do shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não vai faltar nada para um cara que tinha perdido tudo, entre aspas. Né? 25. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. O cara perdeu todos os filhos. A mulher estava meio perturbada. Que esperança que ele tinha? Mas o que o amigo está dizendo para Jó? Você vai ter muitos filhos. Você acha que Jó se via tendo filhos? Não. Ele já tinha filhos, seus filhos já eram adultos. Os seus filhos já eram adultos, e ele não era um cara novo. Os seus filhos já eram adultos, faziam festas, cada um tinha sua própria casa, tinha suas famílias. E agora, irmãos, o cara fala um negócio, ele parece uma loucura. Mas o cara está dizendo, se você entender que Deus castiga, mas Ele vai cuidar de você, o Deus que machuca, Ele vai colocar o curativo, Ele vai cuidar de você, vai te abençoar, você vai ficar melhor do que você estava antes, parece impossível. Mas esta é a verdade. Deus não tem planos de um fim ruim para nós, fala amém? Pode estar ruim agora, mas o plano que Deus tem para nós, como diz a Bíblia, são planos de sucesso, de vitória, de crescimento. E o que eu estou falando aqui não é palavra de autoajuda, eu não sou coach. Não, irmãos. O que eu estou falando é que a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E a Deus tem planos de paz, e de vitória, e de prosperidade para nós. Esse é o que diz a palavra de Deus. E esse cara está falando para Jó. E ele diz assim, ó, vai vendo. Você vai morrer velho e forte. Irmão, o cara está derrubado, parecendo um mendigo no chão, cheio de doença. Você vai morrer o quê? Velho e forte, parece impossível, né? Como um feixe de trigo colhido no tempo. Quer dizer, você não vai morrer antes da hora não, João. Você está achando que é melhor morrer? Lembra que ele falou? Melhor se eu tivesse sido um aborto, minha mãe tivesse me abortado escondido, não tivesse me amamentado, não foi? Eu estava querendo morrer. Mas falou, não, você não vai morrer, você não vai ser colhido antes da hora, não, você vai morrer velho e forte. E diz, ó, Jó, a vida nos ensina que é assim, esta é a verdade, pense nisso para o seu próprio bem. Os caras estão tentando ajudar, mas Jó ouvia, sim ou não? Não, porque ele queria ser
a vítima para sempre. Não existe vítima para sempre, vitimista. Você é um momento vítima, sim, mas se você se apega a isso e vive a sua vida em função disso, você se torna um vitimista. A sua vida passa a ser a partir disso. Enquanto você for vitimista, ninguém pode fazer nada. Nem vocês? Olha o que Jó diz aqui em 7,11. Lembrando que a gente leu 5. Estou indo para o 7. Quer dizer, o cara já deu o conselho, mas Jó não quis ouvir. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de... A dor se transformou em... Lembra do Jó no começo? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre, nu para lá, sem nada, vou voltar. Agora Jó está amargurado, está queixoso, tem que reclamar, eu tenho que contar o que está acontecendo. Ele se tornou um vitimista, não é? Então, irmãos, vamos avançando aqui. Durante um longo tempo, Jó se apegou à sua dor e ele debate com seus amigos. Por isso, nada muda em sua vida. Vou ler de novo. Ó. Durante um longo tempo, Jó se apegou à sua dor e debate com seus amigos. Quer dizer, os caras estão tentando ajudá-lo, mas ele faz o quê? Ele fica rebatendo porque ele está preso na dor. Por isso, nada muda em sua vida. Nada muda, nada vai para frente. Ele não é curado, ele não fica bem, a dor não vai embora, o sofrimento, a angústia, o sentimento de perda, de injustiça não vai embora, porque ele se apegou, agarrou nisso como um vitimista. Então, não passa isso, você não para de falar nisso, você não viu disso, você não busca sair disso, não vai acontecer. Você já fez uma campanha para se libertar disso? Faz uma campanha de oração, faz um jejum. Marca uma campanha na igreja, você mesmo, pastor, posso marcar uma campanha para você mesmo? Como assim? Vou fazer 21 dias de oração e jejum, esse sentimento vai sair do meu coração, vou orar, vou jejuar, todo dia que eu for na igreja, eu vou chegar lá, pastor, põe na minha cabeça, expulsa esses pensamentos, esses sentimentos, porque eu quero ser um vencedor de novo. Fala amém? Eu quero sair dessa. Eu sei que para um vitimista fazer isso é muito difícil, porque ele precisa que as pessoas tenham dó dele. Mas tem que vencer, tem que sair dessa. Irmãos, confesso a vocês que quando eu comecei a preparar essa série de mensagens, eu tinha vários temas, eu fui orando, Deus foi dando alguns temas. E quando Deus falou isso para mim, não estava nesse primeiro momento, eu fiquei meio assim sobre falar sobre isso. Fiquei meio assim, porque eu falei, é um assunto delicado, um assunto pesado, mas eu preciso falar. Por quê, irmãos? Porque Deus preparou uma vida de vitória para nós. E uma pessoa vitoriosa, ela nunca vai ser vitoriosa se ela for um vitimista. Nunca vai ser vitoriosa se ela ficar presa ao passado. Tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Ele diz assim, ó, a gente leu, né? Por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Então, durante um longo tempo, Jó se apegou à sua dor e debate com seus amigos, por isso nada muda em sua vida. Deus precisou entrar em cena e confrontá-lo. Fala amém. Leiam vocês. Deus precisou entrar em cena e confrontá-lo. Os amigos não foram suficientes, os conselhos não foram suficientes. Agora no capítulo 38, dos versículos 1 a 3, para vocês entenderem isso. Irmãos, os amigos entram em cena, tá? No começo, lá do capítulo 4, 3, 4, os amigos entram em cena. Agora nós estamos no capítulo 38. Nesses capítulos todos, você vai ler as conversas entre os 3 amigos e Jó. Eles falando e Jó debatendo, eles falando e Jó rebatendo, eles falando e Jó reclamando. É o tempo todo. Leia o texto, que a maioria de vocês já deve ter lido o texto todo. Irmãos, são 35 capítulos de conversa deles.
Mas enquanto teve essas conversas todas, nada mudou. Os seus amigos começaram a perder paciência, começaram até a falar o que Deus não mandou falar. Bom, foi horrível. Foi horrível. Aí Deus, não mandei gente lá para resolver. Até eles começaram a se perder. Eles foram lá para ajudar, meu filho estava atrapalhando. De tão sério, o ambiente ficou tão pesado, ficou tão ruim. Aí Deus precisou intervir. Tá? Vamos lá então, 38, do 1 a 3, diz assim: depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Deus já entrou pesado, irmãos. O que precisava acontecer, irmão, nesse período? Jó precisava orar. Simples assim. Senhor, eu estou sofrendo. O que aconteceu? Eu pequei, eu falhei. O que aconteceu? Foram meus filhos? O que aconteceu, Senhor? Eu estou aqui, eu te amo e eu estou sofrendo. Se ele orasse, se ele buscasse, mas irmãos, ele não faz, você não vai ver textos de oração. Ele cita Deus, mas não está orando a Deus. É gente que vai, às vezes, que vai falar para o outro, todo mundo sabe do sofrimento dele, mas ele nunca orou pedindo para Deus tirar o sofrimento. Já viu gente assim? Todo mundo que conhece ele sabe o que ele passou. Mas ele não vai diante de Deus falar: Senhor, eu tenho isso, estou sentindo isso aqui. Não vai. E tem gente que vai orar, ele ora como? Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? Vai falar isso para Deus? Eu estou sofrendo. Irmãos, quando você orar para Deus, fala: Senhor, eu estou sofrendo, você pode falar? Claro. Está uma dor muito grande? Claro. Mas diga: Senhor, me ajude a sair dessa. Senhor, me tire disso. Senhor, por que eu estou passando por isso? Me ajude. Eu quero vencer, eu quero sair dessa. Se é algo errado que eu fiz, eu quero corrigir. Se não é algo que está em mim, está externo, como é que eu vou vencer, Senhor? Mas por favor, me ajude. Eu não quero viver mais isso. Eu não quero ficar abraçado com essa dor e com essa angústia. Fala amém? Amém. Entendeu? Então, você vai lendo Jó, irmãos. Deus tinha um amor muito grande por Jó. Tá? Mas Deus vai confrontar Jó agora. Porque cada vez vai piorando. Deus está entrando em cena para Jó não se perder de vez. E diz assim, vou ler de novo o texto. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. O que é ignorância, gente? É falta de conhecimento. Fulano é burro, é ignorante. Não, ignorante é uma coisa e burro é outra. Tá? Ignorância é falta de conhecer algo. Todos nós somos ignorantes em muitas áreas. Algo você sabe, outra coisa que você não sabe. Né? Então, ele está falando de coisa que ele não entendia. Né? Então, as suas palavras mostram a sua... Você está falando do que você não sabe, Jó. Você não entende, você está falando por quê? Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Será que Deus errou quando fez isso comigo? Quando Deus permitiu acontecer isso comigo? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que vou lhe fazer. Irmãos, aí passa o capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus fazendo pergunta e Jó não conseguiu responder uma. 4 capítulos que Deus faz só pergunta para ele. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Você sabe como é que ele colocou o limite do mar? Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam alegremente? Quem prendeu as 3 Marias? Falando das estrelas, né? Quem juntou? Quem mantém as 3 juntas? Para não se separar? Aí Deus começa a lhe perguntar, irmãos, é uma aula de ciência aqui, de astronomia. Deus vai citando criaturas, ele fala sobre os animais que ele criou, quando ele fez isso, por que ele é assim, porque ele é assim do mar. Você conhece? Ele pergunta para Jó: você conhece o fundo do mar, Jó? Você sabe o que tem lá? Você sabe como é que o mar surgiu? E como é que a terra surgiu? Como é que a terra é sustentada? Bom, Deus vai e Jó vai falar o quê? Ele não tem resposta. Não
não tem resposta. É isso que está acontecendo com Jó, meus queridos. Porque ele falou bobagem, na sua dor, né? Ele falou bobagem, porque você percebe que quando ele era vítima, ele não falou bobagem. Depois que ele virou um vitimista, ele falou um monte de coisa que não deveria falar. E aí Deus entra em cena. Os amigos não ajudam mais. Deus entra em cena e o confronta. Ele não tem resposta nenhuma, né? Aí quando é que isso vai mudar? Quando Jó reconhece a sua ignorância, Deus pôde direcioná-lo. Leiam vocês? Quando Jó reconhece a sua ignorância, Deus pôde direcioná-lo. Mais uma vez. Depois de todas as perguntas que Deus fez e não obteve nenhuma resposta da parte de Jó, porque ele não sabia o que responder, capítulo 42 começa assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse, não respondeu nenhuma das perguntas, tá? Eu reconheço que para ti, para quem? Para o Senhor, nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer, e acabou com mais. Vamos ler de novo esse texto? Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser, na outra versão, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? 3. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Ele está respondendo lá o que a gente leu no capítulo 38, né? Aí ele vai falar, é que falei de coisas que eu não compreendi, eu falei bobagem, eu comecei a falar de alguma coisa que eu não sabia o que estava acontecendo, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Presta atenção, Jó está falando de desgraça, mas Deus tinha um plano de coisas maravilhosas para Jó. Jó se apegou à desgraça e Deus queria apresentar um maravilhoso, mas ele tinha que passar por um processo. Satanás achou que ia acabar com Jó, mas Deus pensava, eu vou promover Jó. Vocês entenderam, irmãos? Satanás dizia, eu vou acabar com Jó, e Deus dizia, é minha oportunidade para promover Jó. Deus sabia o que Satanás pensava, mas Satanás não sabia o que Deus pensava. Deus queria promover Jó. Era uma coisa maravilhosa. O capeta não entendia, Jó não entendia, ninguém entendia. O problema é quando você entra numa área que você não entende e começa a falar do que você não sabe. Se você crê em Deus, confie que Ele está no controle da situação. O que deu errado, precisou dar errado para lá na frente dar certo. Tira a lição disso, não fica preso no que deu errado. Aprende a lição e cresce. Mas foi uma coisa muito terrível, foi muito sofrimento. Foi pior que Jó? Não foi. Continuando. 4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às suas perguntas. Antes, 5. Eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Fala amém. Olha o progresso de Jó. Ele conhecia só informações de outros. Agora eu te conheço. Percebeu o nível que Jó subiu? Jó era um cara abençoado, um cara de fé. O próprio Deus fala, mas só de ouvir. Agora imagine como o nível de Jó subiu, porque se de ouvir ele foi um cara tão abençoado, imagine agora que ele via Deus. Imagine o nível que ele subiu. Irmãos, Deus não faz plano para destruir ninguém, pelo amor de Deus, nunca entenda isso. Deus faz plano de crescimento, mas às vezes para construir um grande prédio, tem que derrubar o casebre que está lá atrapalhando no terreno. Entenderam? E não estou falando sobre casas. É assim que o pessoal está falando agora, né? E não é sobre casas que eu estou falando. Continuando aqui. 6. Por isso, Jó está dizendo, por isso estou envergonhado. Estou o quê? Envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas.
Agora o monte de cinzas de Jó não é da dor, não é da perda, não é do vitimismo. Ele está se humilhando diante do Senhor. Pisei na bola feia. Eu me enganei, eu fui ignorante, falei do que eu não entendia, não entendi que o teu plano era maravilhoso, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu estou envergonhado das bobagens que eu falei. Tá? Vamos lá, continuando. Deus ordena que Jó ore por seus amigos, 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, uma pausa aqui, já vai ler a outra parte. Então, antes de Deus mudar a sorte de Jó, Deus mandou ele orar pelos amigos. Por que isso? Porque o clima ficou pesado. O negócio ficou ruim. Ficou ruim para os caras, porque eles também falaram bobagem, sim ou não? Falaram. Mas também Jó ficou chateado. Jó também debateu. Então, foi um clima ruim. Então, Deus falou, ó, vamos zerar isso aí? Vamos resolver essa parada? Eu vou mandar os seus amigos voltarem aqui, eu vou falar com eles que tem que voltar aqui. Eles vão ter que receber oração, porque eles também estavam chateados com o Jó. Eles estavam chateados com o Jó. Então Deus fala com os amigos, fala, vocês vão lá, e vocês vão melhorar depois que Jó orar por você. Aí fala para Jó, agora vocês vão orar por eles. Aí pensa bem, um cara zoado, perdeu tudo, desgraçado, agora vai orar por outro. Mas o estado dele ainda é zoado. Tudo bem, mas ele já está restaurado no mundo espiritual. Fala amém? Naquele momento, para Deus, Jó já tinha subido o nível. As outras coisas seriam consequências naturais. Entenda isso. Quando você faz um acerto com Deus, mesmo que a sua volta ainda não tenha mudado, você no mundo espiritual já tem a autoridade que Deus deu para você. Ah, eu fiz um concerto, fiz uma aliança, fiz um voto, fiz alguma coisa diferente com Deus. Pastor, não mudou nada. Já mudou, você não está vendo. Já mudou. Porque agora Deus fala, Jó, você vai orar para os seus amigos. Quem era Jó para orar para os caras? Naquele momento, aparentemente. Nada. Mas Deus, você vai orar por eles e eles vão receber a oração de você. Porque Deus estava restaurando Jó. Fala amém, irmãos. Tá? Diz assim, ó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor mudou, fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Mas depois que ele fez o quê? Acertou relacionamentos. Tem gente que falta muito pouco para você dar a virada na sua vida, mas você está guardando alguma mágoa, algum ressentimento, então isso está amarrando você. Tá? Então, depois que ele acabou de orar para os seus amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Avançando, Deus dá tudo em dobro para Jó e restaura os seus relacionamentos, amigos e familiares. 42, o 11, o 16 e o 17. Diz assim, ó. Depois que ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Diz assim, ó. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo. Aí vem a pergunta, aonde estava esse povo? Vocês veem em algum momento os irmãos de Jó? As irmãs? Ele perdeu os filhos, perdeu os bens. Cadê esse povo? Não foi. Sabe por que não foi? Deus não deixou ele. Sabe por que Deus não deixou ele? Porque também isso ia alimentar mais ainda a amargura de Jó, o vitimismo de Jó. Porque o vitimista precisa de público, precisa de gente para ouvir, de atenção. Deus não deixou, senão ia aumentar. Por quê? É a família. Oh, meu irmão, vem cá, você lembra do meu filho? E aí ele começar a falar, o que aconteceu isso comigo? Deus está contra mim. Aí ia aumentar. Quanto mais gente, pior ficava. Isso que eu falei no começo, às vezes é melhor uma coisa boa que Deus fez, às vezes você passou por uma dor, passou praticamente sozinho. Levante a mão para o céu e agradeça. Que isso não permitiu que você se tornasse um vitimista. Porque uma coisa que transforma vítima em vitimista é público. É público. Aí a gente fala, ai, tadinho, não sei o que você passou. Você está passando isso, ele começa a falar um negócio, a pessoa, é verdade. Eu nunca tinha pensado no negócio daquilo, mas é verdade. Em vez de ajudar, piora. Tá? Então, se você passou por uma luta, teve pouca gente perto de você, levante a mão para o céu e agradeça.
Senhor, obrigado, o Senhor esteve comigo. Não estou dizendo que ninguém pode ajudar ninguém, não é isso não. Não sou contra ajuda, apoio. Mas demais faz mal. Exagerado faz mal. Tem gente que fica com um problema e quer que o pastor visite ele todo dia. Já visitou, já orou, já tomou conselho, mas o pastor nunca mais apareceu aqui. Quando foi que veio? Semana passada. Vocês estão vendo? Vocês sabem que isso é verdade. Ninguém me ama. Eu estou sozinho nessa. Irmão, às vezes a pessoa não está lá, mas está orando por você, está te abençoando. Já vou dizer, gente demais normalmente vai transportar você de vítima para vitimista. Gente demais. Precisa de apoio, precisa de oração, uma palavra? Precisa. Por isso que Deus mandou 3 amigos. Mas não mandou todo mundo, senão a situação de Jó seria muito pior, com certeza. Agora, Deus abençoa e a família vem visitar. Agora Jó está curado, fala mesmo? Jó está o quê? Curado. Então as pessoas virão e vão se consolar da dor, mas aquilo não vai fazer mais mal para ele. É isso que a história está dizendo. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos, é gente pra caramba, foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Mas agora não faz mais mal, porque Jó está curado. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Fala amém. Lhe deu o quê? E um anel de ouro. Por que não deram antes? Presta atenção. Quando você está fora do propósito, mesmo quem tem alguma coisa que deveria fazer, não consegue fazer. Deus não deixa fazer. Ele vai fazer mal. Tem uma bênção retida para a tua vida que não chegou ainda, porque você está com a compreensão errada do propósito de Deus. A hora que você alinhar com Deus, tudo que está reservado, está guardado, vai chegar. Já tinha passado o luto, já tinha passado um tempo do luto, agora todo mundo aparece e resolve consolar e ainda abençoar. Vai lá e dá dinheiro, dá anel de ouro, quer dizer, Jó começou a enriquecer de novo, fala amém. Não poderia ter acontecido isso no começo? Não, Deus sabe o que faz. Naquela hora não. Naquela hora Jó tinha que se alinhar com Deus. Agora que ele está alinhado com Deus, a prosperidade vem. Então, ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim. Já viu gente falar assim? Passei por uma luta, ninguém me ajudou, ninguém me deu nada, ninguém fez nada por mim. Presta atenção. Muitas vezes Deus está tratando você, não permite que as pessoas sejam. Para o seu bem, não é para o seu bem. Para o seu bem. Quando você acerta com Deus, Deus promove você. Da onde você nem espera mais, da onde você nem imagina que vai aparecer, de repente aparece. Sabia que tem gente que ele está preso no vitimismo há alguns anos, mais de 10, 20 anos, e ele tem uma bênção retida, financeira. Se ele se acertar com Deus, fizer o que Deus mandar, orar, falar, Senhor, eu quero sair dessa, ouvir esse conselho da palavra que eu estou trazendo hoje, aquela bênção financeira que deveria ter chegado na sua mão há 20 anos, vai chegar. Tem bênção retida. Deus não está escrito aqui não. O texto que está aqui é o mesmo que eu estou colocando aqui. Eu não programei isso, estou falando aqui, Deus falou para falar para alguém aqui. Tem uma bênção retida que é sua. Tá? Se você se acertar com Deus nessa área, deixar de ser vitimista, aquela bênção está guardada, porque ela é sua, não é de ninguém. Deus não precisa dar a sua bênção para o outro, porque ele tem bênção para o outro. A sua bênção é sua, do outro é do outro. Cada um tem a sua própria bênção. Ela está guardada, esperando o momento que você está pronto para receber a bênção. Tá? Continuando aqui. E depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Lembra do conselho do amigo? Se você ouvir a Deus, você vai ter filhos, nada vai faltar para você, e você vai morrer velho e forte. E ele derrotado lá pensando, eu quero morrer. Perceberam? O amigo estava sendo um profeta para ele, mas ele não quis ouvir, porque ele era um vitimista. Então hoje, em nome disso do Senhor Jesus,
Nós vamos vencer esse mal que está assolando muitos crentes, muitas pessoas. Quero convidar você para ficar em pé nesta manhã. Como eu disse, isso é uma determinação de Deus para a sua vida. É um assunto que não é legal como o pastor fala. Entendemos? Por quê? A gente vai mexer na ferida. Mas eu tenho que falar por quê? Porque Deus quer nos restaurar. Deus quer nos abençoar. Irmãos, nós todos, não sou eu ou alguns irmãos aqui, todos nós que somos desta igreja, é porque Deus quer que a gente seja. Fala amém. Amém. Por que nós estamos vivendo nessa igreja neste momento? Não morreu, não saiu daqui, não está em outro lugar. Porque Deus quer que a gente esteja aqui. Por quê? Porque Deus tem um plano, um projeto para essa igreja. Mas tem peças, quando eu falo peças, são partes, são pessoas da igreja que precisam ser restauradas para Deus fazer tudo o que tem que fazer com nós. Bens são retidos. Então nós estamos falando sobre algumas áreas. Não é só essa. Mas se você está preso nisso aí, Deus quer te libertar para você fazer parte do que Deus quer fazer também. Não só para a sua vida particular, mas também para o projeto, para o reino de Deus que Ele tem para a sua vida. Você é uma parte importante, por isso que Deus mandou falar com você. Fala amém? Então, neste momento, curva a sua cabeça. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Se você tem vivido preso a uma dor, a um sentimento, a um passado, e você se apegou a isso, vai dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender com essa dor, com essa decepção, com essa perda, Senhor, o que eu preciso aprender com ele? Me ajuda, Senhor, eu quero entender o teu propósito, eu quero estar alinhado, eu quero sair dessa condição de vitimismo, e quero ser um vencedor. Os vencedores são aqueles que ultrapassam esse limite, que transformam a perda e o sofrimento em força e energia para vencer, para caminhar, para ir mais longe. Nós vemos muitas histórias bíblicas que a dor e o sofrimento se transformaram em oportunidades para as pessoas vencerem. E é isso que Deus tem para nós. Então comece a falar com Ele, comece a orar agora, fala: Senhor, me perdoe. Como Jó: Senhor, me perdoe, porque eu falava, porque eu era ignorante, eu não entendi o que estava falando, eu falei de coisa que eu não sabia, por isso eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Jó disse: eu estou envergonhado, Senhor, eu estou aqui sentado nas cinzas, porque eu estou com vergonha, porque eu falei bobagem, eu blasfemei, eu murmurei, eu contaminei o coração dos meus amigos. Por isso Deus mandou ele orar para os amigos, porque ele também fez mal para os amigos. Os amigos fizeram mal para ele fez mal para os amigos. Alguma coisa precisava ser mudada. E Jó reconheceu, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó naquele momento, mudou o estado de Jó. Então ora agora, abre o seu coração, começa a falar com Deus aqui, mas faça um propósito com o Senhor. Eu vou fazer uma semana de jejum, Senhor, eu vou fazer um propósito, vou fazer 21 dias, eu vou, Senhor, levantar de madrugada para orar, mas eu vou sair dessa em nome de Jesus. Eu vou vencer esse sentimento, eu vou vencer essa tristeza, eu vou vencer esse sentimento de vazio que está no meu coração. Eu quero viver os teus planos para mim, Senhor. Ora agora, abre o seu coração, fala com Ele. Nós estamos entrando num processo hoje, não é só agora. Agora é um ponto de partida para a mudança e a transformação que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Pai, derrama a Tua bênção, a Tua graça sobre os Teus filhos. Nós estamos aqui debaixo da Tua palavra, da revelação da Tua palavra. Pai, o Senhor tem um propósito para a vida dos Teus filhos, mas muitas vezes, Pai, essas pessoas estão presas no passado, numa dor, num sofrimento, apegadas, meu Deus, como vitimistas, Senhor, e não conseguem mais sair do fundo do poço. Mas em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Jó, o Senhor foi lá e levantou Jó. Que o Senhor levante os seus filhos, fale com eles, direcione a vida deles, mude a vida deles, Senhor. Traga a Tua direção, traga a Tua restauração, traga a Sua resposta para esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Arranca a tristeza, arranca a amargura, arranca toda a dor que está, Senhor, impregnada nesse coração, em nome de Jesus. Pai, com o sangue de Jesus, cura essas pessoas agora, cura, Senhor, o coração, os sentimentos, as memórias, Senhor,
Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga o teu bálsamo nesta manhã e traga a tua cura, a tua restauração. Coloca a tua vida nessas pessoas, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, que esse seja um momento de um recomeço na vida dos teus filhos, Senhor. Um recomeço, uma transformação, uma bênção sobrenatural aconteça. Pai, que tudo aquilo que estava retido comece a ser liberado. A partir do momento que os teus filhos entram neste propósito, que eles oram, que se arrependem, que consertam a sua vida, meu Deus, com o Senhor e também com outras pessoas, que o Senhor comece um processo de restauração e que tudo aquilo que está retido, que deveria estar na mão deles, mas não está ainda, que comece a ser liberado a partir deste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem aplaudir o Senhor.